que o Deus que está aqui nesta noite é maior que os teus problemas. É maior que a enfermidade do teu filho. É maior que o problema que você está enfrentando no teu trabalho, seja lá qual for a situação. Ele é maior. Ele é grande. Aplauda a esse Deus que é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande. Bom dia com Jesus, a paz do Senhor nosso Deus esteja contigo. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus,
Aleluias. São 8 horas da manhã, 41 minutos, 8h41 de mais um dia maravilhoso que Deus nos concede. Mais um dia prolongado por Deus, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Hoje é 20 de setembro de 2019. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Talvez o dia de ontem não tenha sido muito bom. Talvez a vida esteja sendo dura contigo em certos aspectos. Mas acredite no Deus que você tem. Acredite no Deus que criou você e que te dá todos os dias a oportunidade de aceitá-lo como o seu único Deus e o seu único Salvador, de aceitá-lo para que você tenha a salvação eterna, porque vale mais para nós a salvação do que qualquer coisa que este mundo possa nos oferecer. Pense nisto, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Aleluias. Glórias a Deus, e que Deus possa derramar todo o seu bálsamo, toda a essência do seu amor na sua família, na sua casa. Que o seu dia seja um dia de vitórias. E ainda que não seja, tenha certeza que os propósitos de Deus para você são os melhores possíveis. Aleluias, obrigado Jesus, obrigado meu Deus. Senhor, eu apresento neste momento cada pessoa que está conosco através de 20 páginas do Facebook, nos vendo e a partir de agora ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor coloque nos nossos lábios, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja que nós possamos falar para cada uma dessas pessoas, Pai, com a única intenção de salvá-las em nome de Jesus. Louva aí Deus, louva ao Senhor nosso Deus, agradeça a Ele por mais um dia na sua vida. Só pelo fato de Deus nos perdoar já é uma grande bênção nas nossas vidas. Só pelo fato de Deus nos dar a oportunidade todos os dias que a gente acorda e ainda está vivo para nos arrependermos de todos os nossos pecados, já é realmente uma grande bênção para as nossas vidas. Comece a pensar assim, e aí você vai enxergar o Deus da forma verdadeira, o Deus da forma que deve ser enxergado. É um Deus que nos proporciona todos os dias coisas maravilhosas. É o ar que você respira. Porque muitas pessoas estão neste momento entubadas, precisando de oxigênio artificial para sobreviver, sabe-se lá até quando. E você está aí, forte, com vitalidade, respirando esse ar puro que Deus nos proporciona através da natureza e diariamente. Comece a perceber o que está em sua volta. Tantas coisas mais importantes para você focar e para você se voltar a Deus e agradecer por isso. O próprio alimento que entra todos os dias na sua casa. Não importa se seja somente arroz e feijão,
está alimentando você, porque a palavra de Deus diz: nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor nosso Deus. Aprenda a buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, para que tais coisas possam ser acrescentadas na sua vida, porque Deus nunca desampara o justo. Então lembre-se, Deus nunca vai desamparar você, e tampouco a sua família. Obrigado, Jesus, obrigado por mais um dia, meu Deus. Que o Senhor possa tocar os corações, para que façam a conversão no Senhor Jesus, para que se arrependam de todo o seu coração. São 8h47. Vou pedir aqui ao meu auxiliar. Ele está aqui, mas ele não está. Aqui, ó. Meu filho. Vai ver lá. Vai lá. Difícil, né? Me perdoe, gente. É ao vivo e a gente... Tem hora que a gente tem que fazer isso, porque não tem jeito. A pessoa não acorda, né? São 8h47. 8h47. A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje nós vamos focar uma questão importante. Tem gente que fala que é missionário. Tem gente que diz que é missionário aqui, missionário ali, mas não cumpre o papel de missão, de evangelizar as pessoas, de falar da palavra de Deus da forma real, da forma verdadeira que deve ser dita. Eu só quero explicar a você, que você entenda, esse estúdio é dentro da minha casa. Então, se alguém chamar no meu portão, evidentemente eu não posso sair, porque eu estou fazendo um programa ao vivo, né? Eu tenho meu filho aqui que é adolescente, e você sabe como que é adolescente. Somos só nós dois, e eu sou o pai, eu sou a mãe, então é complicado isso, não é? Eu peço desculpas a você, porque não tinha como. Se tem alguém chamando no portão, eu não posso deixar as coisas de Deus para atender alguém. E ninguém também vai adivinhar que eu estou aqui louvando ao Senhor nosso Deus neste momento e falando da palavra. Não é verdade? Pois é. O dia que Deus me der a oportunidade de eu ter um estúdio de verdade, em uma localidade diferente, que as pessoas possam ver que é um estúdio, aí a coisa vai ser diferente. Enquanto isso, a gente vai se virando com o que Deus nos proporciona. Quando eu comecei esse programa, o nosso cenário era paupérrimo. A gente não tinha nenhum cenário direito, e Deus foi aos poucos providenciando, me deu a oportunidade de fazer esse cenário virtual que você está vendo aí, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então eu peço desculpas a você quando acontecer alguma falha nesse sentido. Não é a nossa intenção, mas às vezes a circunstância nos faz cometer algumas lacunas assim. Eu quero mandar um bom dia com Jesus para Denise Pestana. Ela diz: a paz, amados. Peço oração para minha filha Júlia. Ela tem 15 anos. Ela foi embora com o pai, mas creio que ela vai voltar. Denise, a primeira coisa é crer. E se você crê, se você age a sua fé em Deus, coloca essa situação nas mãos de Deus. Peça para que Deus possa inverter essa situação. Eu não sei por que isso aconteceu, dele ter levado a sua filha, mas Deus, mais do que todo mundo, conhece o seu coração. E Ele sabe que é muito mais importante e muito mais condizente, necessário, que os filhos sempre fiquem ao lado das mães, né? As boas mães. Eu acredito que você seja, assim, uma boa mãe, né? E eu peço a Deus, vou começar a orar, vamos orar hoje por você, vamos orar todos os dias para que Deus te dê essa vitória. Entenda uma coisa, haja a sua fé. Coloque nas mãos de Deus, fala: Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor conhece o meu coração de mãe, que está aqui gritando, chorando, implorando, meu Deus, a sua misericórdia. Que o Senhor possa, Senhor, agir na vida do meu marido, para que ele possa devolver a minha filha, meu Deus. Porque
porque tudo que Deus quer, Deus faz e ninguém impede. Acredite, Deus vai trazer a sua filha de volta, mas você vai ter que ter também um propósito com Deus. Assim que Deus trouxer a sua filha de volta, você vai ter que dar o seu testemunho na primeira igreja evangélica que você encontrar. Amém? Esse é o propósito que você vai fazer neste momento para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar e Deus vai ouvir a oração do justo. E Deus vai mostrar para você a sua misericórdia. Sua filha volta e você vai testemunhar a glória do Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Espere e você vai ver isso acontecer. Você vai ver esse milagre na sua vida, essa bênção na sua vida. E você vai testemunhar a glória de Deus para as outras pessoas. Eu digo mais, você vai fazer o que é certo. A sua conversão, se ainda não fez, em Cristo Jesus. Amém? São 8h52. Vamos fazer a oração maior, que é a oração do Pai Nosso. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, para que Ele possa nos abençoar em excesso, para que nós possamos ter um dia com a presença do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, Senhor, hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias, glórias, glórias ao Senhor nosso Deus. Sempre ao Senhor nosso Deus. 8h53 aqui no programa A Palavra de Deus. Todos os dias nós estamos aqui cumprindo a nossa missão com Jesus, evangelizando as pessoas de coração. E lembrando que nós estamos também agora com um canal no YouTube. Se você quiser visitar, inscreva-se lá, você faz a sua inscrição e aí você aperta lá o sininho para que sempre que nós entrarmos por lá, você saber que nós estamos ao vivo. Eu ainda não fiz transmissão ao vivo pelo YouTube, mas já está tudo certo. Nós já fizemos alguns testes, né? E agora eu só estou esperando alguns inscritos para a gente começar a fazer as nossas transmissões, porque também não adianta pregar a palavra de Deus para ninguém, né? Claro que nunca é em vão uma pregação. Quando você faz uma pregação assim através da mídia eletrônica, a pregação ela fica gravada. Então sempre Deus vai direcionar alguém para ver. Sempre alguém vê, não é? A gente não pode servir como um termômetro para a gente a questão do chat. Muitas pessoas que não estão no chat estão fora, visualizando, assistindo, sem entrar na página, né? Então a gente não pode ter como termômetro a questão do chat. Eu tenho certeza que se uma única pessoa entender a nossa mensagem e se essa pessoa seguir os preceitos de Deus, se essa pessoa se converter ao Senhor Jesus, com certeza os céus vai estar em festa, Deus vai se agradar muito disso, né? E nós vamos também ficarmos felizes por conta disso. É muito importante que mesmo no meio de 1000, uma única pessoa entenda a mensagem e aceite a Jesus, se ainda não aceitou. São 8h55. Eu estava falando da questão de ser missionário, né, irmãos? Tem muita gente aí
que está nas igrejas evangélicas, se diz missionário, mas não faz missão alguma. Não faz. É só rótulo, né? É só status, é só nomenclatura, mas a pessoa não sai a campo para evangelizar, para cumprir missões inerentes às coisas de Deus. E ser missionário é muito mais que isso. A Bíblia mostra vários exemplos em relação a seguir missões, a cumprir missões para Deus. E uma das figuras até que muitas pessoas não falam a respeito, muitos pastores não falam, e foi uma pessoa de grande valia, de grande valor para Deus. Essa pessoa se chamou Barnabé. Quase ninguém sabe quem é Barnabé. Você ouvindo assim, soa aos seus ouvidos como uma figura jocosa, engraçada, né? Barnabé. Barnabé é nome de comediante, né? Mas não é não, meus irmãos. É porque não há uma difusão a respeito deste homem que um dia viveu nesta terra, neste mundo, e foi muito importante até mesmo para a conversão do apóstolo Paulo. Muita gente não sabe porque ninguém prega. Se você não prega a verdade não aparece, meus irmãos. A gente tem que falar o que está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia. Se você deixa alguma coisa encoberta, as pessoas não vão saber. Não podemos negar a Bíblia. Não podemos deixar de falar a Bíblia na sua íntegra. E Barnabé foi um grande missionário, meus irmãos. Foi um missionário que foi posto à prova por Deus. Ele foi um missionário da igreja ainda primitiva, lá atrás, né? Que não tinha recurso absolutamente nenhum, não tinha estrutura alguma. E Barnabé ficou conhecido naquela época por conta de ser um homem generoso. Barnabé, ele evangelizava vários lugares, vários locais no Império Romano. Imagina naquela época, o Império Romano mandava matar. E ele evangelizou muitos lugares, muitas pessoas para Deus. Ele foi inclusive, como eu disse, o mentor do apóstolo Paulo. Quase ninguém fala isso. O ministério de Paulo, com certeza, deveu e muito ao apoio que Barnabé deu a ele. Barnabé era um judeu, ele era da tribo de Levi e era natural da ilha de Chipre. E ele se tornou um cristão. O nome verdadeiro de Barnabé era José. José. Eu acredito muito nessa questão da numerologia. Naquela época já tinha, né? Ele se chamava José, porém, os apóstolos de Jesus começaram a chamá-lo de Barnabé. Porque todo nome tem um significado. O seu nome tem um significado. O meu nome tem um significado. Todos os nomes têm um significado. E Barnabé tinha o significado de encorajador, filho da consolação. Aparentemente, para os nossos padrões sociais, Barnabé é um nome esquisito, feio, mas tem um significado pujante. Aleluias. Barnabé era um membro valiosíssimo da igreja naquela época, meus irmãos. Ele era um homem encorajador, ele era muito generoso. Teve uma passagem de Barnabé que ele inclusive chegou a vender um terreno que ele tinha, que era dele, e ele pegou o dinheiro e doou para a igreja da época. Claro que você não tem que fazer isso nos dias de hoje, pelo amor de Deus. Porque nos dias de hoje as igrejas não são confiáveis. Não são confiáveis. E Satanás está aí, entrando na igreja evangélica e fazendo bagunça na cabeça, no coração das pessoas. Então hoje você não tem que fazer isso não. Só se Deus mesmo tocar no seu coração, sem você ter intervenção através da retórica de ninguém, aí é você e Deus. Mas eu estou dizendo isso não é para incentivar você a fazer isso, imagina. Estou dizendo porque Barnabé agia assim.
Ele deu como oferta, porque naquela época ele estava à frente da própria igreja. Percebe? E isso está, inclusive, se você quiser ver, está lá em Atos dos Apóstolos. É o capítulo 4, versos 36 e 37. E aí depois, mais para frente, quando a igreja de Antioquia acabou juntando uma oferta para os crentes pobres na Judéia, eles confiaram o dinheiro a Barnabé. Você entendeu como que é isso? Você ajuda, Deus vê, e depois alguém ajuda você. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Sabe como que é isso? A lei do retorno. Barnabé ajudou uma igreja, ele vendeu um terreno, ele ofertou para aquela igreja, e mais tarde, quando ele necessitou, ajudaram ele. Então, perceba, tem que haver discernimento. Esse negócio de você ficar dando dinheiro para a igreja, à torta e à direita, presta atenção no que você faz para você não se arrepender. Deus não quer que ninguém seja tonto de ninguém, que ninguém seja submisso a ninguém. Perceba isso, discernimento. Amém? E quando Saulo, que é o apóstolo Paulo, também conhecido por todos nós, e tudo que a gente fala sempre tem Paulo no meio, né? Ele se converteu. Na época da conversão do apóstolo Paulo, as pessoas não confiavam nele não, meus irmãos. Ninguém confiava no apóstolo Paulo não. Olha o que esse homem representou para as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo antes tinha sido um perseguidor de cristãos. Ele matava, ele degolava cristãos. E o que acontece hoje, que eu vou dizer para vocês de todo o meu coração, é isso. Às vezes a pessoa ela tem um passado maculado, depois ela se converte a Jesus, ela muda, porque o Espírito Santo trabalha. Ele mata a velha criatura e traz à vida uma nova criatura. Só que as pessoas que estão no mundo, e muitas pessoas que se acham cristãs, não conseguem enxergar que a pessoa mudou. Eu vou dizer uma coisa que vai chocar você. O Guilherme de Pádua, acho que é isso, né? Que matou aquela atriz Daniela Pérez, lembra? Ele matou, acho que com uma tesoura e com o auxílio da namorada dele na época, que ele tinha um relacionamento extraconjugal com aquela atriz. Aquilo lá comoveu a nação. Aí ele foi julgado, condenado, ele foi preso, cumpriu a sentença, os anos de prisão, e aí dentro da prisão ele se converteu a Cristo Jesus. E hoje ele é pastor, e hoje ele lidera uma congregação. E as pessoas criticam veementemente, acham que ele deveria de ser punido para o resto da vida. Mas não é assim que Deus vê não, meus irmãos. Não é assim não. Se você realmente tem a presença de Deus na sua vida, você vai entender o que eu estou dizendo. Se esse homem se converteu de todo o seu coração a Cristo Jesus, ele já foi perdoado. Como Paulo, o apóstolo Paulo degolava, matava cristãos, pessoas inocentes, e Deus escolheu ele para ser um grande missionário, para ser um grande pregador da palavra de Deus. Então são os mistérios de Deus que a gente não entende, que a ciência não explica. Não adianta você querer julgar alguém, não adianta eu querer julgar alguém. Quem julga é Deus, quem salva é Deus, mas a partir do pressuposto de que você precisa aceitar ser salvo. A partir do pressuposto de que você precisa aproveitar essa oportunidade de se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades. Perceba isso. E Barnabé, meus irmãos, ele teve a coragem, ele confiou no apóstolo Paulo. Ele foi o grande mentor de Paulo. E graças à intervenção de Barnabé, o apóstolo Paulo foi aceito pelos apóstolos de Jesus e não foi mais excluído da comunidade cristã. Tem igreja aí que você vai, denominação religiosa evangélica, que se você bobear, você é excluído. Tem denominação evangélica que não aceita pessoa com tatuagem, como eu tenho 14.
E tatuagem não agrada a Deus. Só que quando eu fiz, eu ainda estava no mundo. Eu sempre falo isso aqui porque é importante. É um testemunho meu. Não faça tatuagem. Se você tem esse pensamento, não faça em nome de Jesus. Porque o seu corpo é templo sagrado de Deus. E você precisa cuidar dele. Porque um dia ele vai ser entregue novamente a Deus. Perceba isso. Não faça isso. Então, se você já fez a tatuagem, você pede perdão a Deus de todo o seu coração. Ele vai aceitar. E não faça mais. E ainda falando de Barnabé e falando do apóstolo Paulo, a igreja, em uma determinada oportunidade naquela época, enviou Barnabé para cuidar da igreja que estava crescendo em Antioquia. E aí ele tinha muito trabalho, meus irmãos. Imagina se hoje nós temos para falar da palavra, imagina naquela época. Barnabé tinha muito trabalho. E ele acabou chamando quem? Quem que você acha que ele acabou convidando para ajudá-lo nessa missão importantíssima de evangelizar e salvar almas? Justamente o apóstolo Paulo. Justamente Paulo. E os dois, por isso que é bom se você tiver a oportunidade de ter alguém para te ajudar a falar da palavra de Deus. Eu, por exemplo, tenho uma missão com Deus muito importante de sair a campo para pregar a palavra de Jesus. Mas eu não consigo ir porque eu não tenho alguém para me ajudar, perceba. Então eu estou orando muito aqui, deixando para que Deus decida, para que Deus envie uma pessoa para que possa me ajudar a evangelizar pessoas por aí. Então eu tenho que aguardar o tempo de Deus. Não adianta eu me apavorar, eu querer fazer sozinho, porque não vai dar certo. Deus vai escolher alguém, e esse alguém vai ser como Paulo foi para Barnabé. Vai ser um auxílio para que nós possamos falar da palavra de Deus. Aleluias. E aí, meus irmãos, durante um ano inteiro, Barnabé e o apóstolo Paulo converteram muitas e muitas pessoas. E os dois fortaleceram a igreja de Antioquia. Se você quer saber mais sobre essa passagem, você pode ir no Atos dos Apóstolos. O capítulo é 11. Os versículos são 25 e 26. Amém? E depois dessa missão, o que Deus fez? Deus chamou Barnabé e chamou o apóstolo Paulo para uma grande viagem missionária. Olha isso. Imagina naquele tempo as dificuldades que esses homens de Deus não enfrentaram. E eles começaram justamente pela terra natal do Barnabé, que era Chipre. Aí foi Barnabé, foi Paulo, viajaram. Hoje não tem carro como a gente tem, né? Hoje não tem. Imagina como que essa gente não fazia. Eles viajaram por vários territórios, pregaram o evangelho, fizeram milagres e estabeleceram igrejas, meus irmãos. Aleluias. E muitas pessoas acabaram se convertendo. Glórias a Deus por isso. Mas não pensa você que foi fácil. Foi difícil porque tanto Barnabé quanto Paulo enfrentaram muitas perseguições. Chegaram em alguns lugares até quase serem mortos. E aí chegou ao ponto que eles terminaram a missão deles, Barnabé e o apóstolo Paulo. Aí eles voltaram para Antioquia. E lá, meus irmãos, eles entraram em um conflito com cristãos judeus, porque esses cristãos queriam impor a lei de Moisés sobre os outros cristãos. E a gente sempre diz isso aqui, a Bíblia diz que com a chegada de Jesus, a lei de Moisés foi perdendo a soberania. As coisas mudaram com o Novo Testamento. E os dois foram escolhidos para irem para Jerusalém para conversar com a liderança da igreja sobre tal assunto.
E quando Barnabé e o apóstolo Paulo contaram sobre tudo, contaram que Deus tinha feito entre os cristãos, contaram sobre tudo que Deus tinha feito entre os cristãos gentios, que são os não-judeus, sem a lei de Moisés, todos os líderes da igreja concordaram que não era mais necessário obedecer a todas as regras do judaísmo. Essa notícia naquela época, meus irmãos, acabou alegrando e muitos cristãos de Antioquia, porque eles eram cristãos quase todos gentios, né? Quase todos. E aí, isso mostra que Paulo sofreu horrores, o apóstolo. Isso mostra que ele teve uma figura importante na vida dele, que foi Barnabé, né? Com a unção de Deus, eles fizeram grandes coisas para Jesus, grandes coisas para o Pai, para Deus. Mas Barnabé foi um homem tão importante para Deus, meus irmãos, que ele não foi mentor só do apóstolo Paulo, não. Não foi, não. Ele teve uma participação também muito importante quando ele foi mentor do primo dele, que se chamava João Marcos, que foi a pessoa que provavelmente, segundo a Bíblia, escreveu o Evangelho de Marcos. Aleluias. Então, naquela viagem, nas viagens missionárias que Barnabé fazia, Barnabé e o apóstolo Paulo, eles tinham levado João Marcos, mas o João Marcos tinha desistido no meio da viagem. No meio. E aí o Barnabé sugeriu levá-lo em mais uma viagem missionária. Aí discutiram Barnabé e o apóstolo Paulo. Paulo discordou de Barnabé que não era para levar, enfim. Chegaram a um consenso. Barnabé e o apóstolo Paulo acabaram brigando, sim, por causa de João Marcos, e isso deu um certo rompimento. Aquela que era uma equipe que estava... Por isso que eu falo para você, eles eram seres humanos. Eles também erravam. Nós também somos seres humanos. E Paulo seguiu mais uma viagem por vários territórios, mas Barnabé levou João Marcos novamente para o Chipre. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, se você for ver, ele não conta o que aconteceu depois com Barnabé. Mas as cartas do apóstolo Paulo indicam que ele se reconciliou com Barnabé e também se reconciliou com João Marcos. Viu? Eles não eram pessoas santas, serviam a Deus, mas tinham seus erros, né? Apesar de não ser tão conhecido como o apóstolo Paulo foi e é e sempre será, Barnabé, meus irmãos, ficou na história por ser um homem bom. Aleluias. Um homem que ajudou outros a realizarem seus potenciais, a pôr em prática o dom que Deus lhes ofereceu. E por causa da confiança e do apoio de Barnabé, tanto o apóstolo Paulo como João Marcos deixaram um grande contributo ao cristianismo. Graças às ações de Barnabé, graças ao coração grandioso de Barnabé e, por conseguinte, né, as orientações do Senhor nosso Deus. Amém? Então, preste bastante atenção, muito cuidado na hora de você pensar em pré-julgar alguém que tinha uma vida maculada e depois que se converteu, tenta aí ter uma vida mais santa, mais abençoada. Você precisa sim ajudar, fomentar essa pessoa, estimulá-la a seguir os passos de Deus, a contribuir com as coisas de Deus. Não faça isso nunca na sua vida. Mas aquela pessoa ali, nossa, ela foi terrível. Não acredito que ela tenha se convertido. Não fale assim, porque aí Deus vai passar a cobrar de você. Todo mundo tem a oportunidade de mudar, inclusive você. Todo mundo tem a oportunidade de matar a velha criatura e renascer novamente em Cristo Jesus. Então, se você não puder ajudar alguém a se converter a Cristo Jesus, não atrapalhe o processo, porque Deus cobra. Amém?
Glórias a Deus por isso. São 9h15. Mandar um abraço aqui para minha amiga Denise Pestana. Você crê em Jesus? Amém. Então só espere e você vai ver. Mas não esquece, Denise, esse comprometimento que você vai ter com Jesus, de honrar as bênçãos dele na sua vida, e assim que a sua filha voltar, você vai dar o seu testemunho na primeira igreja evangélica que cruzar o seu caminho. E quiçá você possa se converter a Cristo Jesus, se ainda não é. Amém? São 9h16, 9h16. A Sônia Kogel, do Rio Grande do Sul, da cidade de São Borja, conosco também. Bom dia com Jesus. A mãe do João Daniel. Bom dia, Sônia. E é isso, minha gente. Acho que por hoje a gente já falou o que nós devíamos falar a respeito das coisas de Deus. Eu quero aqui clamar a Deus por você. Eu quero fazer a oração de hoje para que Deus possa estar sempre presente na sua vida, na alegria, na angústia, na dor. Sabe que a própria Bíblia diz isso? É mais válido, é mais valoroso a pessoa participar de um velório do que ela ir numa festa. Porque no velório a pessoa começa a entender o querer de Deus na vida dela. É só num velório, quando ela vê as pessoas tristes, cabisbaixas, chorando. Aí ela começa a entender a garantia de Deus para a sua salvação. E eu não estou aqui para encher linguiça. Por isso eu vou dizer para você, não adianta você achar que por conhecer a Deus você está salvo. Não adianta você subentender que por você fazer a sua oração diária você está salvo ou salva. Isso só vai acontecer se você se arrepender dos seus pecados, se você se converter a Cristo Jesus, se você for batizado nas águas e seguir os mandamentos de Deus. Caso contrário, só acontece através da misericórdia de Deus, conforme nós explicamos ontem. Se a pessoa estiver ali no leito de morte e ela se arrepender de todos os pecados, de todo o seu coração pedir perdão a Deus, através da influência do nosso Senhor Jesus, ela consegue salvação, mesmo que seja em pensamento. Caso contrário, não tem jeito. Aqui ninguém brinca com a palavra de Deus, porque Deus tem a mão muito pesada. E se Ele põe a mão sobre nós, aí não vai restar absolutamente nada. Se é que vocês me entendem. Então existem dois caminhos. É o caminho que leva ao inferno e o caminho que leva aos céus. Não tem outro. Não tem meio termo, não tem umbral, não tem. Não tem purgatório, não tem. O diabo é tão astuto que ele consegue colocar isso na cabeça de milhões de pessoas, para elas acharem assim, eu vou ter uma segunda chance então. Se eu cometer delitos aqui, infrações graves com Deus, eu vou para o umbral, ou eu vou para o purgatório, aí eu tenho a segunda chance, e aí depois eu vou para Jesus. Não. A única chance que você tem é enquanto você tiver vida, tiver um sopro de vida aqui nessa terra. Se você não se converter aqui nessa terra, meu irmão, minha irmã, não tem uma segunda chance. Não tem. Por isso que Deus coloca muitas pessoas para falar da palavra dele, para que você entenda e se converta e aceite Jesus. Então muitas pessoas têm muitas oportunidades durante o seu tempo de vida. Depois não adianta. E não adianta ficar orando por pessoas que já morreram, porque quem faz isso vive sob maldição. Preste atenção nisso. Morreu alguém que você ama, se essa pessoa aceitou Jesus, ela vai estar em um bom lugar. Se não, só pela misericórdia de Deus. E aí o que resta a você é orar a Deus para as pessoas que ficaram, para os parentes que estão angustiados, por você que está angustiado ou angustiada com essa perda. Não se ora para pessoas que já morreram. Por isso que a palavra de Deus diz, os mortos cuidam dos seus mortos.
Os mortos sepultam os seus mortos. Amém. São 9h20, 9h20. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que nos acompanhe. Vamos pedir a Deus que nos abençoe neste exato momento e nos livre de todo o mal possível e impossível. Senhor nosso Deus e nosso Pai, elevamos o nosso pensamento a Ti, Senhor, mais uma vez, pedindo que a presença do Espírito Santo esteja conosco. Desta maneira, meu Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Pai querido, que repreenda, meu Deus, todo o mal, que todo espírito de engano, que todo espírito de sedução, de mentira, que todo espírito de infidelidade, Senhor, que todo bloqueio na mente, toda seta contrária lançada no coração deste homem que está nos vendo, desta mulher, que toda atração que vem do inferno contra essa família, Pai, toda semente de ódio, que toda paixão destruidora e toda malignidade sejam destruídos em nome de Jesus, destruídos neste momento e lançados no abismo do inferno, Pai, sem retorno, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço aqui neste momento, pela irmã Denise Pestana, Pai querido, que o Senhor, através da ação do Espírito Santo de Deus, possa estar agindo na vida dessa nossa irmã, Pai querido, que o Senhor possa dar vitória para ela, que sua filha possa estar de volta em breve no seio familiar, que possa estar de volta em breve na Tua presença, Pai querido, porque ela crê em Ti, ela crê neste milagre, em nome de Jesus. E nós também cremos na importância desta filha estar ao lado desta mãe que vem chorando, que vem suplicando, meu Deus, a Tua ação de bondade e de misericórdia na vida dela, Pai querido. Senhor, repreenda o espírito de traição, de vício, de avareza, de ganância, de prostituição na vida de qualquer pessoa, Pai. De inveja. Tem muita inveja por aí que está atrapalhando a vida das pessoas, Pai. E por isso nós pedimos a anulação de todas as palavras de maldições proferidas por quem quer que seja na vida dessas pessoas que estão neste momento ouvindo a Tua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos os Teus servos. Cremos em Ti. Cremos na Tua força, Pai, que pode nos defender de qualquer mal. Senhor, transforma cada lar neste momento em uma bênção pelo sangue do Senhor Jesus. E todos quantos crerem no Teu poder libertador, e todos quantos crerem nesta oração, recebam, meu Deus, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus por isso. A paz do Senhor Jesus esteja contigo, Denise Pestana. Aguarde e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Minha querida amiga Sônia Congo, um grande abraço, um bom dia com Jesus, e a você que está aí em qualquer uma das nossas páginas, que Deus abençoe você abundantemente. E nunca se esqueça disso, hein? Por mais que a circunstância impeça de você sorrir, tenha certeza da onipresença, onisciência de Deus na sua vida e a onipotência do Senhor. Tenha ciência que Deus quer que você ore mais e tenha mais tranquilidade. Por isso, Deus vai acertar a sua vida. Fique tranquilo, que tudo vai dar certo para você, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Pegou?
mais ondas e ventos, o que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou vazio. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou vazio. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. A cada noite que você passou aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não sabe agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia confiar, descansar. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Essa é a sua rádio Web Rádio Repórter, ligada em você. Termina em 5 segundos
nossa transmissão ao vivo. Segue nossa programação normal na Web Rádio Repórter.